José Rodrigues, é algo muito interessante que é a discussão que existe hoje, nesses dias, nos corredores, vozes de corredores, se discute muito isto, observando para Madagascar. É praticamente a mesma pergunta, mas colocando um pouco mais de acentuação sobre a Angola. Olhando para Madagascar, 20 mortos. Houve uma pressão terrível e o presidente teve que se demitir, não, mas houve mobilização e a Assembleia também sentiu-se partícipe desta, digamos assim, desta vontade popular e as instituições de direito tiveram que destituir o presidente. Inicialmente houve tentativas de negociação da presidência com os tropas, mas os tropas não permitiram que esta negociação andasse avante. Ou vais-te embora, ou então vamos ir te prender. Em Angola, olhando para Angola, caso houver uma, uma insurreição popular, não os tumultos de 30 de julho, mas uma insurreição como esta que vimos em Madagascar, que postura poderia tomar ou deve tomar, devem tomar as forças armadas angolanas ou as forças de segurança pública angolana? Será que em Angola poderíamos ver o mesmo, a mesma postura das forças de ordem de Madagascar? José Rodrigues. Não, a grande diferença é que os regimes autoritários, eles se definem como regimes que se afirmam por via da violência política e, sobretudo, no controlo e monitoramento, quer do Exército, quer da Polícia Nacional. Porquanto nós temos em Angola instituições que emergem da Constituição da República, no caso da Polícia Nacional e das Forças Armadas, cuja missão é a defesa do Estado democrático, do Estado de Direito e a proteção dos direitos, liberdades e garantias, assim como também a salvaguarda da soberania nacional e sua integridade territorial. Esta é a missão primária da Polícia Nacional e a missão também das próprias Forças Armadas. Mas, como sabe, estas instituições, embora do ponto de vista formal são elas republicanas, na prática estas instituições estão ao serviço do próprio poder político instituído. A razão pela qual é que nós verificamos, sempre que há tumultos de ordem social, tumultos que surgem em consequência da própria degradação permanente da vida social, as Forças Armadas e a Polícia, elas aparecem não em defesa, portanto, daquilo que é a sua missão primária, que é a defesa da ordem e da segurança pública, mas elas se posicionam como sendo forças do próprio regime. A razão pela qual é que quando nós tivemos os episódios do dia 28 de julho, nós tivemos um balanço de 30 mortos. E dados não oficiais falam em mais de 40 mortos. Tivemos centenas de feridos. Tivemos execuções sumárias cujos vídeos circularam pelas redes sociais. Pessoas que não representavam qualquer perigo para a integridade física dos agentes da Polícia Nacional. Pessoas que não representavam qualquer perigo para a soberania ou até bem para as próprias instituições, mas a resposta policial foi uma resposta à margem daquilo que é a própria legalidade. Mas, como sabe, a Constituição da República consagra que o Estado subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade. Pressupõe dizer que a polícia só pode agir em relação à vida humana sempre que efetivamente se denotar que a pessoa que estiver a exercer um direito tenha extrapolado esse direito e tenha colocado em causa a integridade física do outrem ou até mesmo tenha colocado em causa, portanto, a própria soberania. Mas mesmo assim, a própria polícia se reserva no dever de aplicar o princípio da ponderação, da razoabilidade, da responsabilidade, do equilíbrio.
ou seja, e sobretudo da própria proporcionalidade. Mas nós não temos uma polícia com vocação para a defesa dos valores da Constituição. Embora que a Constituição consagra a vida como um bem jurídico protegido e sendo o centro da própria Constituição, porque o Estado protege a vida e a dignidade da pessoa humana nos termos do artigo 30º da Constituição, mas na prática a polícia não se subordina a estes valores que a Constituição consagra. Razão pela qual é muito difícil nós vermos a Polícia Nacional e as Forças Armadas a colocarem-se ao lado dos movimentos de protesto ou dos movimentos de contestação social contra o regime do próprio MPLA, porquanto as figuras que estão à frente destas instituições do Estado são figuras oriundas do próprio MPLA. Razão pela qual é que quando nós vemos num episódio em que o Presidente da República vai ver um filme, o Presidente da República vai visitar uma instituição pública ou vai inaugurar, portanto, um determinado projeto social, nós temos pessoas que exercem funções públicas relevantes que estão ao lado do Presidente da República, violando aqui o próprio princípio da separação de poderes, porque aqui confunde-se a separação de poderes com a interdependência, portanto, de poderes. E aqui temos visto muitos dos posicionamentos assumidos por órgãos de soberania posicionam-se ao lado da política em detrimento daquele que é um bem jurídico protegido constitucionalmente. Vimos o nosso comandante-geral da polícia, a quando da execução de uma cidadã congolesa, em que o comandante-geral da polícia veio a terreiro dizer que a cidadã à hora executada era uma cidadã estrangeira. Mas o comandante-geral da polícia esqueceu-se que, nos termos do artigo 25º, os cidadãos estrangeiros gozam dos mesmos direitos que os cidadãos nacionais, em homenagem ao princípio da igualdade de tratamento. Então, qualquer movimento de protesto de uma eventual geração Z que venha a emergir em Angola, certamente que não vai merecer qualquer contemplação por parte das Forças Armadas ou por parte da Polícia Nacional, porque essas forças estão constituídas e são concebidas para proteger o poder político partidário, não para proteger o Estado, porque quando são chamadas a proteger o Estado, elas protegem de forma deficiente. Elas só conseguem mostrar eficiência José sempre que a Rodrigues, defesa é o regime. Sim? José Rodrigues, aqui não é questão que digamos, as lideranças das forças de ordem pública é que estão politicizadas e elas, por sua vez, é que permitam usar esta terminologia, manipulam, portanto, os efetivos, porque o efetivo, as forças castrenses, elas obedecem ordens. Obedecem ordens. A questão não é nas lideranças que estão politicizadas e deveria haver mesmo esta separação da política e o serviço de ordem pública. José Rodrigues. Não, a questão que se coloca é que qualquer figura que ocupa um cargo de relevo, quer nas Forças Armadas e quer na Polícia Nacional, o primeiro compromisso não é com o órgão, o primeiro compromisso é com o partido que suporta o governo. Dali que as pessoas não são nomeadas por mérito, não são nomeadas pela competência das pessoas. As pessoas são nomeadas para o exercício dessas funções, atendendo o nível e a qualidade da própria militância do indivíduo. Razão pela qual que a confiança político-partidária é o ponto de partida para a nomeação. Não é, portanto, a competência. Portanto, vimos nos episódios do dia 28 de julho o posicionamento da Polícia Nacional. Em nenhum momento a polícia levantou a figura do excesso de zelo. Em nenhum momento a Polícia Nacional admitiu a possibilidade da abertura do inquérito para aferir ou não alguns excessos. Em nenhum momento a Polícia Nacional emitiu um comunicado para falar da necessidade do equilíbrio, da razoabilidade e da proporcionalidade no exercício da função policial. A polícia reprimiu na medida da defesa do interesse do próprio regime. Nem mesmo a polícia conseguiu proteger o patrimônio público e o patrimônio privado. A polícia protegeu o regime, evitando que aqueles movimentos sociais pudessem desembocar numa revolta generalizada que comprometesse a sobrevivência política do regime.
Daí que as execuções eram um meio de demonstração de força máxima e passar-se a mensagem a outras pessoas que pudessem eventualmente aliar-se ao movimento de protestos, que efetivamente a polícia não estava ali para proteger a vida, a polícia estava ali para executar pura e simplesmente todos aqueles que eventualmente levantassem as vozes ou pudessem contestar. Repara que a senhora que foi baleada pelas costas, na posse de uma criança, não tinha na sua mão nenhum objeto contundente. Não tinha na sua mão nenhum objeto que representasse uma ameaça real à integridade das instituições ou à integridade dos agentes. Mas repara que ela foi baleada pura e simplesmente. Esse olhar que nós temos 23 anos de paz, mas a Polícia Nacional apresenta-se na rua com armas de guerra. Não usa armas proporcionais à garantia dos direitos e das liberdades. Usa armas de guerra. Usa equipamentos que representam uma ameaça à própria paz social. E porque esses equipamentos demonstram um sinal de insegurança total. Porque o que se pretende aqui não é governar o país para as pessoas. O que se pretende aqui é cumprir com uma agenda de poder. E na agenda de poder, o que está consagrado é o poder e a sua manutenção a qualquer preço. Agora, se o povo está a morrer de fome, se o povo está estigmatizado, se o povo não tem energia, não tem água, se as pessoas estão a morrer de fome, tudo isto não tem qualquer importância para estes órgãos cuja função é a defesa da soberania e a integridade territorial. Razão pela qual que qualquer alternância por via de movimentos sociais, eu não acredito que venha a haver uma participação dessas forças, porque elas mesmo no processo de estruturação e da sua própria formação, eles são educados a obedecer ordens superiores e não obedecer os valores, portanto, da Constituição da República. Repare que nas manifestações em Angola, nós não temos nenhum morto no exercício do direito de manifestação, sempre que os militantes do MPLA fazem manifestações a apoiar o seu presidente. Nós não temos nenhum detido, nós não temos nenhum manifestante julgado e condenado, nós não temos nenhum cidadão raptado nas manifestações de apoio. Mas nas manifestações contra o poder, cujo fundamento são as causas sociais, nós temos raptos, temos detidos, temos julgados, temos executados. É só para ver que as instituições, elas se parecem da República, mas na prática elas não são da República, são instituições que agem em defesa do poder político instituído. Por isso que elas não são instituições da República, são instituições com dependência do poder político, abre parênteses, são instituições que pertencem ao MPLA.